Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 10 de maio. Estamos começando o nosso programa pós-USDA. A gente vai falar dos números divulgados no começo da tarde desta sexta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em seu relatório mensal de oferta e demanda. A gente vai comentar soja, milho e trigo. Estou com meus colegas consultores de Safras e Mercado, que já cumprimento. Paulo Molinari. Tudo bem, Paulo? Olá, boa tarde, Alessandro, tudo bem? Um relatório aparentemente sem surpresa, mas com uma grande divergência nos dados da China. Luiz Fernando Gutierrez Roque, tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro, Paulo, Elcio. Assim como no milho, acho que sem grande surpresa para a soja também. Vamos falar um pouquinho disso. Elcio Bento, tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro. Olá a todos. Para o trigo, algumas alterações bastante interessantes. Vamos acompanhar daqui a pouquinho. Opa, beleza. Antes de botar na tela aí os dados, eu digo para você que ainda não se inscreveu em Safras TV no YouTube, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu comentário, seu like. Todos os dias a gente tem um vídeo novo e às vezes mais de um vídeo novo para vocês no nosso canal no YouTube, safras.com.br. Conheça a plataforma Safras, tem lá a nossa agência de notícias, o trabalho da consultoria desses senhores e de outros consultores de safras e mercado, todas as melhores e mais acertadas informações para você tomar as melhores decisões no agronegócio estão lá em safras.com.br, na nossa plataforma. Na descrição do vídeo tem um link lá para você fazer a sua doação para o Rio Grande do Sul, diante de toda essa tragédia climática que estamos enfrentando aqui em nosso estado. Vamos adiante, vou compartilhar aqui a tela para a gente iniciar o nosso pós-USDA falando da soja. Temos muitos números na tela porque nesse relatório a gente tem os primeiros dados para a safra nova americana 24-25. Vou citar principalmente os dados 24-25, mas também tem ali a referência de 23-24 na tela. Bom, então temos aí produção americana 24-25 indicada nesse relatório de maio em 121,1 milhões de toneladas. Na média, a expectativa do mercado era um pouquinho menor que essa, de 120,56 milhões de toneladas. Falando de estoques americanos 24-25, 12,11 milhões de toneladas, o mercado, na média, trabalhava com 11,76 milhões de toneladas. A gente vem para os estoques globais 24-25, um número acima da expectativa do mercado, 128,5 milhões de toneladas, o mercado esperava, na média, 120. Aí a gente vem para os números da safra sul-americana, aí sim citando 23-24, produção brasileira revisada ligeiramente para baixo de 155 para 154 milhões de toneladas. O mercado, na média, trabalhava com 152,6. Na Argentina, não houve mudança no dado do departamento em relação a abril, 50 milhões de toneladas, Luiz. Bom, Alessandro, como tu colocou, né, os primeiros números da safra 24-25, por isso que é um relatório tão importante para o mercado, né, embora sejam números bem iniciais, digamos assim, ainda, é o primeiro norte, né, com relação à próxima temporada norte-americana, principalmente. E com relação a isso, apesar de não ter havido surpresa, né, porque o USA confirmou o viés que o mercado esperava, né, de aumento de produção americana, aumento de estoque, não teria como ser muito diferente disso, né, até porque o USDA está trabalhando com uma área maior, naturalmente isso traz um potencial produtivo maior nos Estados Unidos. Os números ficaram um pouquinho acima do que o mercado estava esperando, né? Como a gente pode ver aí, ficou mais ou menos umas 500 mil toneladas acima a produção, né, de 120,6, a expectativa para 121,1. E os estoques aí ficaram também mais ou menos 500 mil toneladas acima do que o mercado estava esperando. Então, é um relatório que confirma seu viés negativo, tá? Não que seja uma novidade, né? De novo, o mercado já esperava por números maiores de estoque e de produção americana. Então, é um relatório que traz esse viés. Obviamente, a gente ainda tem que olhar um pouco para a safra velha, 23-24, né? Que aqui na América do Sul ainda tá andando, está decorrendo, né?
E a gente tem ainda algumas dúvidas com relação, principalmente à produção brasileira, né? Agora com esses problemas aqui no Rio Grande do Sul, que trazem, né, um viés de corte para a produção, embora o USA tenha cortado um pouquinho, né, de 155 para 154, esse corte naturalmente não engloba ainda, né, essa questão aqui no Rio Grande do Sul. Então é muito provável que no relatório de junho a gente veja essa redução. É muito cedo para saber o tamanho, a gente vem falando isso, né, nos últimos dias, inclusive nos vídeos que a gente tem gravado aqui, muito cedo para saber o tamanho do estrago, o tamanho do corte que a gente vai ter que trazer na safra brasileira e gaúcha, né? Mas que certamente a gente vai ver algum corte aí mais à frente por conta disso, certamente vai acontecer. Então, o foco desse relatório, de novo, safra 24, 25, não surpreendem os números, né? Obviamente, eu falo que eles são números iniciais, porque partem, né, do pressuposto de uma safra cheia nos Estados Unidos, tem todo o mercado climático para acontecer, né? A gente está recém no início do plantio, né? Nem um quarto da área foi plantado, nem um terço da área foi plantado por lá, e obviamente vai depender muito do clima. O clima nas últimas semanas foi um pouquinho mais úmido, então a gente pode ver uma evolução do plantio um pouquinho mais lenta nos Estados Unidos. Ele está acima da média ainda, mas a gente pode ver daqui a pouco os trabalhos evoluindo num ritmo um pouquinho mais lento e ficando até dentro da média ou abaixo da média, né? Então a próxima semana deve ser um pouquinho mais úmida também, no centro, no sul do cinturão produtor. Então, naturalmente, embora seja um relatório baixista, o mercado até nesse momento pode não sentir muito, porque, né, como já foi falado, o mercado já entendia que, né, que viriam números baixistas, então já se posicionou frente a isso. E no momento, Chicago, querendo ou não, está olhando um pouquinho, voltou a olhar um pouquinho, né, para a safra sul-americana, para problemas aqui na América do Sul, não só produtivos, como de escoamento de produção, por exemplo, com possíveis greves na Argentina e tudo mais. Então, o mercado não sentiu tanto esse relatório, mas que é um relatório que confirma um viés baixista mais para frente, por enquanto, naturalmente, trabalhando com uma safra cheia nos Estados Unidos, é um relatório que deve pressionar o mercado mais adiante. Beleza, vamos falar com o Paulo agora sobre o milho, ver o que apresentaram aí os números novos agora, safra americana, primeiros números da safra americana 24-25, o departamento colocou 377,4 milhões de toneladas, na média o mercado trabalhava com 378,4, arredondando milhões de toneladas. A gente tem ali as referências do relatório da estimativa de 23, 24, não vou citar apenas nominalmente, mas 24, 25 estoques americanos colocados em 53,39 milhões de toneladas, o mercado na média trabalhava com 57,3. Aí vamos colocar aqui os dados dos estoques globais 24, 25, indicados em 312,27 milhões de toneladas, o mercado na média trabalhava com 317,4. E falando da safra sul-americana, temos aí o Brasil, uma redução em relação ao relatório de abril, que era 124 milhões de toneladas, indicação agora de 122. Produção argentina 23, 24 era 55, o mercado trabalhava com 52 na média, e foi reduzida para 53 milhões de toneladas. Paulo, não citei todos os dados para não encher de tanta informação, mas também tem os dados aí de 23, 24. Para a tua avaliação, o que eu posso ver é que a maioria dos números aí da coluninha da esquerda vieram abaixo da expectativa do mercado. Não sei o que isso quer dizer, é contigo. Bem, eu acho que, em termos de produção, veio ajustado, né, pela área plantada, a dúvida era a estimativa de produtividade. O mercado esperava 181 em alguma coisa, veio 181 buchos por acre, isso segurou um pouquinho a expectativa de produção. Agora é a questão aí de plantio e clima americano para definir o tamanho dessa safra americana, que dependendo de São Pedro pode ser um pouquinho melhor ou um pouquinho pior. Acho que o dado relevante ficou pelo estoque, né? Havia expectativa de que o USDA aumentasse a exportação americana, ele aumentou, a demanda interna americana um pouquinho mais forte, na safra velha, então isso reduziu o estoque da safra velha abaixo do que o mercado esperava e também afetou o estoque da safra nova,
Apesar disso, o estoque da safra nova tende ainda a ser melhor que o estoque atual, que é um grande estoque, né? Então, assim, fundamentalmente, isso segura os preços onde está, né? Depois, o relatório Chicago subiu um pouco, não em função tanto desse dado de estoque, mas pelo dado da Rússia, divulgado por uma empresa de consultoria após o relatório, com um corte bem forte da produção de trigo da Rússia. Fez com que o trigo aí saltasse 20 pontos e desse aquela ajuda para o milho arrastar no pós-relatório também um movimento de alta. Em relação à safra da Argentina e do Brasil, acho que o número está bem ajustado. Temos aí uma quebra um pouco maior agora no Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, São Paulo, talvez até Minas Gerais, porque maio simplesmente não chove, a chuva ficou toda no Rio Grande do Sul, e com isso talvez realmente uma safra um pouco menor que a nossa estimativa, né, que é 126 milhões hoje para o Brasil. Fora isso, é um relatório que mantém os preços, não estabelece novas baixas para o milho agressivos na Bolsa de Chicago, mas também tem um estoque muito confortável que não permite grandes altas para milho na Bolsa de Chicago daqui para frente. Perfeito, Paulo. Vamos falar com o Elcio, que o Elcio disse que tem algumas coisas interessantes aí no trigo. Então, vamos lá. Relatório de maio, né? Também primeiro número 24 a 25, safra americana colocada em 50,57 milhões de toneladas, abaixo da expectativa média do mercado, que era 51,4. A gente vai para o número dos estoques americanos, 24 a 25, indicados em 20,85 milhões de toneladas. O mercado, na média, trabalhava arredondando aí 21,4. Aí, falando de estoques globais, 24 a 25, 253,6 milhões de toneladas, abaixo da expectativa média do mercado, que era 256,9. Vamos citar, então, aí os estoques globais também, 23, 24, ficaram praticamente juntinho aí do que o mercado esperava, 257,8, pouquinho abaixo da média da expectativa do mercado, que era 258,1 milhões de toneladas. Então, Elcio, o que trouxe aí esse relatório que tu achou importante, que levou o milho para lá ou para cá, que o Paulo estava falando? Exato. No caso do relatório que o Paulo comentou, também o USDA reduziu bem a produção russa, é a maior queda estimada para a próxima temporada, uma queda de 3,5 milhões de toneladas. Mas iniciando então pelo caso norte-americano, o mercado esperava sim uma elevação dos estoques, mas essa elevação não foi tão intensa quanto o mercado esperava. Nós temos, no caso norte-americano, estoques maiores iniciais, e é isso que contribui em grande parte para a elevação dos estoques finais deste ano, porque tem uma produção que sobe 1,2 milhão de toneladas e uma estimativa de que as exportações este ano subam 1,5 milhão de toneladas. É bom que se fale que essa elevação da produção das exportações norte-americanas é apenas uma retomada de algum mercado sobre um número do ano passado que foi o menor em 52 anos. Os Estados Unidos, só para a gente ter uma ideia, tinha um percentual do mercado de quase 50% no final da década de 70. Hoje tem 10% desses estoques, ou melhor, desse comércio internacional, perdendo em grande parte para a Rússia, que a gente viu que este ano tem uma queda bastante significativa da produção. Em termos globais, o que a gente viu também, a questão de que o mercado esperava uma queda dos estoques, né? Mas a queda que a gente viu nos estoques globais estimada pelo USDA é ainda superior, ainda mais forte. E também no caso dos estoques globais finais, eles são derrubados pelos estoques de passagens, né? Os estoques da safra velha, os estoques iniciais dessa temporada 24-25. Então, a gente tem uma produção global que se eleva em relação ao ano passado em 10,5 milhões de toneladas. Essa é uma produção recorde, né, em termos globais, e puxado basicamente por aqueles países que tiveram quebras no ano passado. A Austrália teve uma elevação de 3 milhões de toneladas, no ano passado despencou a produção australiana, então é apenas uma recomposição de parte do que perdeu. Índia e China, que são os dois maiores produtores globais, ambos com elevações de 3,4 milhões de toneladas, e também o Canadá, Estados Unidos e Paquistão com elevações aí em torno de 1,2 até 2 milhões de toneladas.
Pelo lado contrário, né, o que compensa um pouco, o que ameniza um pouco o impacto de uma elevação da produção, é, como falei, a queda bastante significativa da produção da Rússia, 3,5 milhões de toneladas, a queda mais expressiva que se espera é exatamente a quebra da safra russa, trazido também outras quebras no Reino Unido, na União Europeia e na Ucrânia. A Ucrânia, a gente sabe toda a situação ucraniana, então esses países têm recuos bastante significativos. É um número que começa já a alinhar o cenário para a próxima temporada, tem muita questão climática envolvendo e trazendo volatilidade ao mercado, tem incertezas climáticas na Rússia, principalmente, nos próprios Estados Unidos, que tem condições de lavouras melhores que o ano passado, mas também tem condições climáticas. É um mercado climático ainda de definição da safra de inverno. Então, a gente deve ter ainda muitas emoções por aí, mas nesse primeiro relatório, basicamente, foi essa a leitura que o USDA fez sobre o próximo ano comercial. Beleza, Elcio. Vamos falar só do fechamento aqui da Bolsa de Chicago, então, para encerrar rapidamente. Soja para julho, soja em grão, fechando a 12,19, com uma alta de 0,9%. Luiz. Bom, Alessandro, como eu falei, né, relatório baixista, mas o mercado está no momento mais nervoso, né, seja pelas questões aqui da América do Sul, seja pela questão também envolvendo, querendo ou não, o clima nos Estados Unidos, como eu falei, né, a gente teve a última semana, mas essa também provavelmente vai ser um pouquinho mais úmida, de um avanço mais lento no plantio norte-americano. Não é muito cedo para a gente falar em qualquer tipo de perda, o problema mais importante, mas é mercado climático, né, e mercado climático a gente sabe que é bastante volátil, e semanas de clima desfavorável naturalmente trazem força para Chicago. Então, Chicago pós-relatório continua firme de alguma forma, embora tenha perdido, né, bastante valor na sessão anterior. Lembrando que o mercado ganhou muito valor, né, principalmente na semana passada aí, e no início dessa semana, com essas questões que eu comentei, né, problemas do Rio Grande do Sul, possíveis problemas logísticos né, e de embarques na Argentina por conta de greves, e também com relação a esse clima norte-americano. Mas eu acho que não muda muito o viés, Alessandro, tá? Embora o mercado não esteja caindo, ele voltou para próximo de $12 por bushel, o que eu acho que é um patamar de equilíbrio nesse momento. Mas a gente lembra que a gente está em mercado climático, e o mercado climático é bastante volátil. Eu acho que esse relatório, ou né, os próximos relatórios, né, que não devem trazer mudanças na produção norte-americana ainda, né, muito cedo para isso, devem continuar com esse número mais elevado de produção e de estoques, devem começar a pesar mais para frente, né? Relatório de junho, aí já pensando no segundo semestre, em se confirmando uma safra grande nos Estados Unidos, a gente pode esperar um mercado um pouco mais pressionado lá na frente, caso a gente não tenha novas surpresas aqui na América do Sul, né? Com relação à temporada velha. Então, são números, né? É um relatório que já estava de alguma forma precificado no mercado. Então, mesmo com a confirmação desses números e até números um pouquinho maiores, né, de produção e de estoques do que a gente estava esperando, não estão pesando exatamente porque a gente está no momento de maior especulação, né? Mas eu acho que ali na frente eles podem voltar a pesar. Obrigado, Luiz. Paulo, olha aqui, ó. Contrato julho do milho, 4,69 e 3/4, com uma alta de 2,9. Tocou na máxima do dia ali em 4,70, Paulo. Basicamente é o dia do relatório, né? Tensão relatorial que nós temos aí a cada relatório, né? Eu acho que se o mercado operasse em baixa hoje seria tranquilo, mas esse dado realmente do trigo da Rússia parece que pesou muito no dia. Agora, daqui para frente, é a exportação semanal americana, para ver se a exportação não tem um enlace um pouquinho mais agressivo até o final do ano comercial, até agosto, que possa alterar de novo esse dado da previsão de exportação americana, e o clima americano, né? Daqui até setembro é mercado de clima, choveu, preço para baixo, não choveu, preço para cima, e temos aí pelo menos 90 dias de clima pela frente para definir a safra americana de milho, que é a mais importante do mercado. Ótimo, Paulo. Bom, Elcio, o trigo, como vem sendo ultimamente o mais fanfarrão, né? Julho, 4,1% de alta, 4,07% de alta no fechamento, 6,63,5, Elcio. Pois é, Alessandro. Tem um pouco dessa tensão pré-relatório, pós-relatório, né, que o Paulo falou. Então, a gente viu os estoques norte-americanos e globais, né, vindo
mais altista, digamos assim, do que o mercado esperava, com suas oscilações, mas concordo com o Paulo, o principal fator é essa redução expressiva da safra russa, o principal vetor de preços no mercado global tem sido a Rússia, e uma queda como essa, com certeza, mexe no mercado. O mercado de trigo ele se ressentia de uma necessidade de um algo novo, uma notícia que viesse para mudar ou dar uma sinalização de direcionamento do mercado. Quando a gente tem todas as notícias que vêm relacionadas à guerra, ela gera muita volatilidade, mas o mercado acaba voltando a encontrar um patamar dentro daquele que os fundamentos justificam. E agora a gente tem a possibilidade, ainda não é a confirmação de quebra nenhuma, mas questões climáticas que podem mexer nos fundamentos, trazendo eventuais quebras de safras, tanto na Rússia quanto em outros produtores, e aí sim a gente teria uma justificativa fundamental para o mercado consolidar esses suportes, ou melhor, essas resistências que vem rompendo nas últimas semanas. Maravilha, Elcio. Agradeço o Luiz, o Paulo e o Elcio. Muito obrigado. A gente se reuniu aí, tivemos a gravação da nossa resenha Safras, ontem falando dos impactos do Rio Grande do Sul no mercado. Vou deixar também na descrição do vídeo esse importante programa que a gente passou. Mais uma vez lembrando que para doações a gente tem na nossa descrição ali como você doar para o Rio Grande do Sul, que estamos precisando realmente e vamos precisar por muito tempo. E o último recado, que na descrição do vídeo também tem eventos de safras, assim como nossas redes sociais, para você colar conosco, estar junto da gente. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.